Luiz Gonzaga Beluso é há bastante tempo um dos mais conhecidos e respeitados economistas do Brasil. Mas nos últimos 3 meses, ele tem frequentado com muito maior assiduidade o noticiário esportivo. É que Beluso, aos 66 anos, é também o presidente do Palmeiras desde o final deste janeiro. Ninguém mais qualificado para responder a perguntas como, por exemplo, Beluso, por que o futebol brasileiro, que conseguiu com que o maior jogador de todos os tempos, o Pelé, começasse e terminasse a carreira aqui, hoje tem de exportar jogadores ainda adolescentes? Augusto, nas décadas de 50, 60, logo no pós-guerra, até os 70, né, o intercâmbio de jogadores brasileiros com a Europa, a compra de jogadores brasileiros era esporádica. Mas já existia. Já existia, mas era bastante. Jogava. Muita gente jogava, mas os times brasileiros tinham maior capacidade de retenção, porque as diferenças salariais, as diferenças de preço de passe não eram tão grandes como são hoje. Mas a partir da década de 80, esse movimento começou a se acentuar e ele veio junto com digamos, transformações nos mercados financeiros, nos mercados, na maior integração das economias. A Europa, o futebol europeu se transformou numa atração mundial, quer dizer, você olha o orçamento dos clubes europeus nos anos 60 e 70, ele já era mais taludo que os dos bancos. Mas o Brasil não poderia, o Brasil ficou mais pobre? Não, em termos relativos, se você comparar o futebol brasileiro, o futebol europeu, o futebol brasileiro ficou mais pobre. E por quê? Não é que ele tenha empobrecido, é porque, na verdade, a organização dos campeonatos europeus, não é, a concentração de poder econômico na Europa, né, em alguns clubes em especial, esses 14 clubes que hoje são os clubes mais importantes, né? Futebol inglês, por exemplo, não importava a ninguém. Né? Futebol inglês era um futebol jogado exclusivamente por ingleses. Sim, mas a Inglaterra não ficou mais rica, ficou mais organizada. A Inglaterra ficou, porque isso tem a ver um pouco, Augusto, com a integração dos mercados financeiros. Né? Quer dizer, o que aconteceu com o futebol inglês? O futebol inglês começou a se transformar à medida em que alguns potentados milionários russos, né, ou árabes, começaram a se interessar por futebol e adquirir os clubes ingleses. A quebra da Rússia resolveu o problema da Inglaterra. Ajudou muito o problema da Inglaterra. Agora, o que se deve fazer, Beluso, para que os times brasileiros fiquem rentáveis? Não tenham tanto prejuízo. Mesmo na década de 90, quando esse processo, digamos, de integração dos mercados, de mudança na natureza dos mercados esportivos, né, de transação de jogadores, começou a ficar mais intenso, o Palmeiras ainda fez aquele acordo com a Parmalat e conseguiu reter muitos jogadores que depois saíram, a Parmalat vendeu, mas nesse momento havia um maior equilíbrio entre os dois mercados, entre o mercado brasileiro e o mercado europeu. A partir do final da década de 90, as diferenças começaram a ficar muito acentuadas e nós começamos a perder jogadores muito cedo, jogadores que jamais jogaram no Brasil aparecem nos times europeus. Né? Qual é a saída, Beluso? O que deve ser feito? Bom, o que você vai fazer no Palmeiras? O que eu vou fazer no Palmeiras é um trabalho de longo prazo, né, que é aumentar muito as receitas, as diversas receitas. E tem a ver também com a forma de gestão dos clubes. Só, né? A torcida não paga a conta? Não paga. Só a torcida não paga, nem na Europa paga. Né? Agora, aqui no Brasil, nós estamos muito abaixo. Você compara as receitas, por exemplo, do Real Madrid com as receitas do Palmeiras, a diferença é de 20 vezes, 30 vezes. E o patrocínio que eles têm também é muito mais opulento? É muito maior, os valores dos patrocínios são maiores. No Brasil eles estão crescendo, mas estão crescendo ainda pouco para aquilo que o futebol brasileiro precisaria para conservar mais um jogador. Os jogadores pertencem aos patrocinadores aqui no Brasil, né? Boa parte do passe. Não, pertence aos empresários. Aos empresários. O nosso patrocinador, ele tem sido de uma eficiência na promoção. Você deve ter visto no jogo Palmeiras e Sport, que eles estavam presentes em todos os lugares, ajudando o Palmeiras a acolher o público e a orientar o público. Eles colocam o nome na camisa e promovem essas ações de marketing. Né? Vamos pegar o caso concreto do Keirson. Ele é da Trafic. 80%. 80%. Ele é da Trafic.
Que lucro tem o Palmeiras uma venda eventual Pois então, uma transferência? O Palmeiras tem uma do Keirson participação de pra 20% no lucro que a Trafic obtiver, no lucro, na diferença. E pagou alguma entre coisa o preço. Palmeiras pelo Keirson? O Palmeiras não pagou nada pelo Keirson. O empresário coloca o Keirson no Palmeiras e há uma suposição de que o Keirson no Palmeiras vai ser mais valorizado porque ele é mais visível. E o que você vai fazer para que a gente não perca os Keirssons da vida aí com tanta facilidade? O nosso parceiro é um parceiro que tá muito ligado ao futebol, né? Então ele sabe que ele não pode vender com o mercado está, digamos, resfolegando. É o J. Ávila, É o J. Ávila, meu amigo e tal, um homem sério, e os jogadores da Trafic não ficam só no Palmeiras, ele coloca em outros clubes, mas o Palmeiras tem um lugar preferencial nas decisões de aquisição e de colocação de jogadores. Você acha que ele vai ajudar o Palmeiras? Não, isso nós já conversamos, está muito claro que antes do final do ano, antes do final desse ano, que isso não sai do Palmeiras. É uma boa notícia, pelo menos, para os palmeirenses. Beluso, outra coisa, a crise econômica afetou a vida financeira dos clubes? A recente, atual crise? Dos clubes europeus, sem dúvida. Dos nossos? Dos nossos, até pelo contrário, né? No caso do Palmeiras, eu acho que de outros clubes também, como o Corinthians, o São Paulo, nós aumentamos o faturamento com os patrocinadores, né? E nós estamos desenvolvendo outras ações na área de licenciamento, de marketing, etc., que vão gerar receitas adicionais ao Palmeiras. Então, no caso do futebol brasileiro, até porque o nosso tamanho é relativamente pequeno, nós melhoramos na crise ao invés de piorar. Agora, não é possível sonhar com o campeonato organizado dos modos do campeonato inglês aqui para o Brasil a curto prazo, não se deve. Para alcançar os valores do campeonato inglês, nós precisamos andar bastante, mas eu acho que dá para a gente caminhar, né? Porque também você sabe que uma boa parte da receita dos clubes vem da transmissão, da venda do direito de transmissão de televisão. E nós estamos avançando bastante nessa área, porque você tem não só a televisão aberta, como a televisão fechada, o pay-per-view, a transmissão para o celular, né? Via internet. Então isso tudo tem um espaço grande para a gente negociar melhor, né? Eu acho que é preciso que os clubes se deem conta de que eles têm que brigar no campo e têm que se juntar para montar uma estrutura muito mais forte, mais coesa, para exigir melhores patrocínios, receitas. Tomara que mais Belusos aí sejam presidentes, porque os cartolas brasileiros são ruinzinhos. Tem muitos deles que eu gosto, que são gente que pega. O problema é que falta um pouco de você dar aquele passo que é necessário para você fazer uma coisa em conjunto. A gente tem que defender nosso interesse em conjunto, né? A gente disputa o jogo no campo, mas defender nosso interesse em conjunto, não só os clubes de São Paulo, do Rio, do Nordeste. Como é que você se explicou ao presidente Lula depois de ter sido convidado para presidir o Banco Central e dizer a ele que preferia presidir o Palmeiras? Eu não disse isso a ele. Como é que foi a conversa? Não, ele me convidou em abril, eu achei que depois, quando começou a crise, nós achamos, ele e eu, que não seria prudente fazer essa mudança, né? Até porque ele tem o maior respeito pelo Meireles, ele é agradecido ao Meireles pelo que o Meireles fez, e aceitou naquela circunstância, 2002, você lembra que a coisa ficou preta? Mas eu quando decidi, porque eu achei que não era o caso, mais no meio da crise, você fazer uma mudança dessa, eu quando decidi, eu não avisei porque eu achei que não era mais o caso, né? Eu decidi porque eu fui instado por muitos palmeirenses ali, muitos conselheiros, etc. Eu também não tinha intenção de ser presidente do Palmeiras, pouca gente acredita. Não é que eu faça isso de má vontade, eu faço de muito boa vontade. Eu estou muito feliz como presidente do Palmeiras, mas não é que eu tivesse almejado isso, não. Ser presidente tem também seus dissabores, né? Você assiste o jogo é muito mais tenso assistir como presidente do que como torcedor. Você viu? Porque você fica preocupado até com o que vai ocorrer no dia seguinte, com as reações da torcida e tal. Eu vivi a vida inteira intensamente o clube, né? Então não podia negar, né? E a hora que chega um desafio desse, você que já reclamou, que corneteou, né? Você tem que aceitar e topar a parada. Agora, o que vai acontecer, eu não sei. Muito obrigado, Beluso, o professor Beluso e meu presidente. Muito obrigado. Termina aqui este Veja Entrevista. Não perca também em veja.com os melhores momentos de uma entrevista até agora inédita
que o presidente Lula me concedeu em maio de 1997.